Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 174. 174. Estou eu me adiantando aqui. O título da mensagem é Espiritismo na Fé. Emmanuel destaca o versículo 17 do capítulo 16 do evangelista Marcos, no Novo Testamento, quando temos palavras de Jesus nos dizendo: "E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas." E Emmanuel vai comentar as palavras de Jesus àqueles que estivessem testemunhando a sua fé em Jesus. E testemunhar fé não é falar sobre ela, mas é praticar o bem e se manter, ou melhor, nos mantermos atentos aos ensinamentos do Mestre. O nosso título, que é Espiritismo na Fé, nos faz lembrar aqui que o Espiritismo nos favorece um tipo de fé chamada raciocinada. É uma fé fortalecida pela razão. Eu creio porque eu entendo aquilo que eu estou depositando, essa minha fé, eu entendo, eu compreendo. Posso, às vezes, não entender de forma completa, mas eu entendo o suficiente para aderir com o meu entendimento. Então, não é a fé cega do acreditar, porque tem que acreditar, porque foi fulano que disse, acredita. No caso, que Jesus absolutamente não é uma pessoa qualquer, daí jamais poderia ser chamado de fulano. Não, fulano é uma pessoa qualquer. Jesus não é uma pessoa qualquer. Jesus é o Messias, é o enviado de Deus para nos esclarecer diante da verdade. E, bom, pessoa qualquer é pessoa comum, não é em nenhum momento depreciativo esse qualquer, não é? Muito bem. Emmanuel então vai comentar: "E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome esses são os sinais. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas." E realmente, depois que Jesus partiu, depois da crucificação, as suas aparições aos discípulos, houve a noite de Pentecostes, onde as línguas de fogo desceram sobre eles e começaram a falar idiomas estranhos. Isso aconteceu também e acontece na chamada mediunidade de xenoglossia, quando o médium não conhece o idioma através do qual os espíritos falam por ele, mas é necessário, sim, que em alguma encarnação este médium tenha falado este idioma. Então, essas são as particularidades que nós vamos entender muito melhor ao estudar o Livro dos Médiuns, o segundo livro da codificação espírita. Vejamos então. Emmanuel diz: "Permanecem as manifestações da vida espiritual em todos os fundamentos da revelação divina, nos mais variados círculos da fé." Ou seja, não apenas no Espiritismo nós vamos ter os espíritos se manifestando. Espiritismo em si, portanto, deixa de ser novidade dos tempos que correm
para figurar na raiz de todas as escolas espirituais. Sim, aqui ele entende, não é? E nos traz o Espiritismo como aquela doutrina capaz de explicar essa contínua ligação entre os dois mundos, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Moisés estabelece contato com o plano espiritual no Sinai. O que acontece lá? Ele recebe os 10 mandamentos. Foi uma escrita direta, não é? Os espíritos superiores escreveram direto na pedra os 10 mandamentos. Sim, Moisés também ouvia a voz daquele que se denominava Deus. Moisés estabelece contato com o plano espiritual no Sinai. Jesus é visto pelos discípulos no Monte Tabor, ladeado por mortos ilustres, Elias e Moisés, na aparição que aconteceu no Monte Tabor e foi testemunhada pelos apóstolos Pedro, Tiago e João. O colégio apostólico, diz Emmanuel, relaciona-se com o espírito do Mestre após a morte dele e consolida no mundo o cristianismo redentor. Sim, Jesus aparece aos apóstolos após a crucificação, está lá no Novo Testamento. Os mártires dos circos romanos abandonam a carne flagelada contemplando visões sublimes. Maomé, muçulmano. Maomé, o profeta Maomé do Islã. Maomé inicia a tarefa religiosa ouvindo um mensageiro invisível. Francisco de Assis, católico, percebe emissários do céu que o exortam à renovação da igreja. Lutero, o pai do protestantismo, não é? Martim Lutero, registra a presença de seres de outro mundo. Teresa de Ávila, doutora da Igreja Católica. Teresa de Ávila recebe a visita de amigos desencarnados e chega a inspecionar regiões purgatoriais através do fenômeno mediúnico de desdobramento. Sinais do reino dos espíritos seguirão os que crerem, afirma o Cristo. Em todas as instituições da fé há os que gozam, ou seja, os que se aproveitam, né? Que calculam, que criticam, que fiscalizam. Isso em todas as escolas da fé existe. Existe sim. Esses são ainda candidatos à iluminação definitiva e renovadora. Os que creem, contudo, e aceitam as determinações de serviço que fluem do alto através do quê? Estamos em contato contínuo com os espíritos através da nossa intuição, a mediunidade do futuro. Também está lá em O Livro dos Médiuns. Os que creem, contudo, e aceitam as determinações de serviço que fluem do alto, serão seguidos pelas notas reveladoras da imortalidade, ou seja, pelo amparo dos espíritos, pelos seus conselhos, que aurimos, se não ostensivamente, pelas notas sutis da nossa intuição. Então, os que creem, contudo, e aceitam as determinações de serviço que fluem do alto, serão seguidos pelas notas reveladoras da imortalidade,
onde estiverem, em nome do Senhor, emitindo vibrações santificantes, expulsarão a treva e a maldade e serão facilmente conhecidos entre os homens espantados, porque falarão sempre na linguagem nova do sacrifício e da paz, da renúncia e do amor. Essas são as novas línguas de fogo. Esses são os novos outros idiomas. Onde há luz, a treva, a sombra desaparece. Portanto, façamos brilhar a nossa luz, e isso é para todos, não é? Sempre um convite contínuo de Jesus a todos nós, em nossos conflitos, desafios diários, nossas provas diárias. Sempre com possibilidades plenas temos de realizar o melhor naquele momento. Ainda não vamos ter respostas ao nível da perfeição, mas isso não nos é exigido. Nos é exigido que façamos o nosso melhor hoje, e assim estaremos aptos a recebermos mais claramente esse amparo que está sempre ao nosso lado e que não é recebido por aqueles que não se esforçam, não porque não estejam ao lado também, mas é porque vibratoriamente não conseguem ouvir. A intuição está bloqueada porque a intuição, vamos dizer, mais sutil, porque a vibração mental está baixa, se estamos vibrando medo, raiva, se estamos irritados, se estamos impacientes, se estamos insatisfeitos, queixosos, tristes, melancólicos, tudo isso faz baixar a nossa vibração. Muitas vezes os espíritos bons têm que recorrer a encarnados do nosso entorno para virem nos falar aquilo que eles não conseguem trazer pelas vias intuitivas nossas. Espiritismo na fé. A fé que acredita porque entende. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelos benditos desafios que chegam até nós como oportunidades para exercitarmos o bem que já podemos e que já conhecemos. Ajuda-nos, Senhor, em nossos esforços, em nossa vigilância e em nossa lembrança da prece. Abençoa-nos, Senhor, ao nosso anjo guardião. Abençoa a nossa saúde, Jesus, física, mental, emocional e espiritual. Abençoa ainda, Mestre, nossos lares, famílias e afetos. Abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento, encarnados ou desencarnados, estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos, Senhor, estejam sempre em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.